O que é a dialética e por que Hegel é o filósofo mais associado a essa importante ferramenta do conhecimento humano? A dialética nasce na Antiguidade Clássica com Sócrates, que, como muitos sabem, não escreveu uma obra. Ele engajava-se em diálogos que muitas vezes levavam a aporias, a impossibilidade de atingir um resultado satisfatório na investigação da verdade de uma determinada essência, né? Então, muitos dos diálogos de Platão que tinham Sócrates como um personagem central, dialogando com outros, quebrando seus preconceitos sobre diferentes noções e buscando a verdadeira definição das mesmas, a noção de piedade ou a noção de justiça ou a noção de eros, de amor, acabavam em aporia, acabavam num estado de contradição, onde eles simplesmente paravam a investigação, né? E Sócrates normalmente era sempre o mais disposto a dar continuidade, enquanto os seus interlocutores, muitas vezes por orgulho ou por insegurança, desistiam, tinham outros compromissos e abandonavam o pensador. Então, algo que é fundamental na dialética antiga é que ela contribuiu para uma visão dicotômica do conhecimento, uma visão que para nas contradições. Na modernidade, após as críticas kantianas, que aboliram, de certa forma, a metafísica do horizonte da filosofia, dizendo que a gente não tem como acessar a verdade última de coisas como alma, Deus, a essência da realidade, e que, portanto, todas as tentativas ao longo da tradição levaram a antinomias, a equívocos. Hegel vai dizer que as antinomias têm uma ordem progressiva interna e que, portanto, a contradição faz parte do processo que leva ao saber absoluto. Para Hegel, as contradições moldam o mundo. Então, a dialética em Hegel, ela é um processo contínuo até o saber absoluto. A gente tem um momento de imediação, que é o momento da tese, que é o momento de uma ideia que está sujeita a vários erros, e a gente vem em seguida com a sua contradição, com o momento do ceticismo, com a sua antítese. E no choque dessas duas ideias surge a síntese, surge um momento criativo, um momento de especulação, que por sua vez vai se tornar uma nova imediação, que vai se chocar com uma nova contradição e que vai gerar uma nova imediação e por aí vai, até o saber absoluto. Então, para Hegel, a dialética era o método através do qual poderia se chegar à verdade em todas as esferas do conhecimento humano, na filosofia natural, na filosofia do direito, na filosofia da arte, na estética, na religião, enfim, na verdade tudo isso vai ser incorporado pelo grande sistema hegeliano, pelo sistema que levaria ao saber absoluto. E ele vai encontrar no puro pensamento a sua definição mais verdadeira da realidade. Mas isso é algo mais complexo que merece ser explorado em um vídeo mais longo sobre Hegel. A questão é que na ciência da lógica, provavelmente a sua obra mais importante, assim como a fenomenologia do espírito, ele vai defender o uso criativo da dialética como uma forma de superar a dicotomia kantiana e o apelo que Kant faz a algo externo ao processo imanente da realidade, né? Ele vai discordar de Kant no que tange às coisas em si mesmas. Para Kant, nós não temos acesso às coisas em si mesmas, aos fundamentos últimos da realidade transcendente, apenas a aparências, a como nós representamos com a nossa cognição, com as nossas limitações, o mundo, né? As coisas. Hegel vai dizer que o conhecimento se dá através do próprio processo dialético, da própria contradição, da própria investigação. Ele não é algo, não existe algo externo que é conhecido ou não por nós, né? Nós participamos do absoluto. Então, para Hegel, mesmo as definições errôneas, incompletas, partilham da objetividade
do conhecimento. Nesse sentido, Hegel, como outros filósofos idealistas, tal como Schelling ou Fichte, vão, a partir do impacto da crítica kantiana, buscar superá-la para criar um verdadeiro sistema, uma doutrina da filosofia e chegar ao conhecimento último do absoluto. Colocando todas as contradições em processo dialético, chega-se ao saber absoluto. Ele dá alguns exemplos. Um deles diz respeito ao antigo paradoxo do movimento do pensador Zenão de Eleia, que, tal como Parmênides, não acreditava no movimento, no fluxo. Para ele havia apenas um estado estático, né? E ele tem o seu famoso paradoxo, no qual seria impossível ir de um ponto até o outro. E com esse paradoxo ele defende que o movimento não existe, né? Hegel comenta esse paradoxo dizendo, né, que ele deveria ter ido além, que ele deveria ter entendido isso não como uma impossibilidade da existência do movimento, mas como parte da natureza real do movimento. Ele diz: precisamos reconhecer aos dialéticos antigos as contradições que mostraram estar envolvidas no movimento. Mas disso não se conclui que o movimento não existe, e sim que o movimento é a contradição efetiva. Então o movimento é esse algo que surge desse paradoxo, que surge dessa contradição do ponto A até o ponto B. É essa continuação e ao mesmo tempo dissolução do A no B. Outro exemplo é o exemplo do ser, do nada e do devir. Hegel observa que quando buscamos definir um ser, ao mesmo tempo definimos um nada. Quando dizemos que eu sou o Mateus de 24 anos, também dizemos que eu não sou o Mateus de 26 anos ou de 12 anos. Então isso implica que eu não sou o Mateus, né, no seu sentido essencial, no seu sentido estático, na sua essência. Não, isso só significa que existe um outro estado, que é o estado de devir, que é o estado de transformação. O Mateus vai se tornar o Mateus de 26 anos. O Mateus de 24 anos se transmuta no Mateus de 26 anos, tal qual o movimento promove uma transformação do ponto A no ponto B. Essa é a definição de devir, que é encontrada num processo dialético entre as definições de ser e de nada. Um outro grande exemplo é aquele do finito e do infinito. Kant defende que você poderia argumentar igualmente que o mundo, o universo é infinito, assim como ele é finito, né? Que ele começou uma vez, assim como ele sempre existiu. Hegel, operando dialeticamente, vai demonstrar que tanto o infinito quanto o finito existem em relação contraditória um com o outro. O infinito é aquilo que se manifesta após os limites do finito. Quando o finito encontra a sua situação limítrofe, tem-se então o infinito. Ele aponta também que o infinito não pode ser uma coisa separada do finito. Essa visão dicotômica ela é insuficiente para o saber absoluto, porque o finito, por sua própria definição, encontra algum limite, e o infinito, ele, por sua própria definição, não pode ter limite nenhum. Então o próprio finito deve estar inscrito no infinito. Então você dizer que o infinito é separado do finito, como foi feito pela tradição, por Kant, é um equívoco, é uma insistência nessa maneira de pensamento dicotômica que Hegel, com seu processo dialético, que mostra a potência criativa e produtiva da contradição, busca superar, para então ser possível a formação de uma doutrina do saber que chegue ao absoluto. O absoluto, a essência da realidade, para Hegel, não é como é para Kant, algo transcendente, separado do mundo dos fenômenos, das coisas que a gente vê e testemunha e participa. Não, para Hegel, eles são um todo, uma necessidade que subjaz uma contingência, né? A essência, o absoluto, ele é o fenômeno. Ele se manifesta no fenômeno sem ser um algo transcendente externo a ele. Pelo contrário, nós encontramos a sua definição, o seu sentido último, através da sua manifestação finita.
temporal. Então, o absoluto e o finito, o necessário e o contingente, o eterno e o deveniente são uma e mesma coisa, que é a realidade para Hegel. E Hegel encontrará na noção de ideia, de pensamento puro, a sua mais verdadeira definição da realidade. E isso fica para um vídeo mais longo e complexo sobre a filosofia de Hegel. Curta o vídeo se ele te ajudou, se você gostou. Inscreva-se no canal se você é novo ou nova por aqui para assistir mais vídeos como esse sobre filosofia toda semana. E deixe sua opinião, dúvidas e comentários. Até a próxima!